Cadê, Diego? Ao vivo já? Ao vivo? Fala, galera! Beleza? Professor Aires Barros, nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira 13, pra gente falar de um assunto que cai em qualquer concurso na área policial. PF, TRF, DEPEN, agente penitenciário, PM de todos os estados. Qual é o assunto, Manguinha? Lei 9455. E olha só como faz sentido. Lei de tortura, sexta-feira 13. Deu pra entender? Enquanto a galera entra, né? Vou aqui dar uma olhada aqui nos nossos seguidores, nos nossos... nas pessoas, concurseiros que nos acompanham nessa maratona, tá? Chegando a galera aí. Tamo junto, Juan, monitor da casa. Olha aí o Humberto. Beleza, Humberto? Onde é o estado, Humberto? Qual é o teu estado, Humberto? Pra gente... Mato Grosso do Sul. Inclusive, viu, pra quem não assistiu, recomendo. Fiz uma live bacana, salvo engano, foi segunda ou foi terça, não lembro, acho que foi segunda. Focada aí na PM, de 18 anos, na data da inscrição do curso de formação e idade máxima, 30 anos, na data da inscrição no concurso. Beleza? Portanto, ó, pra quem não assistiu a live, recomendo, tá? Tá aqui no nosso canal do YouTube, do Curso Agora Eu Passo. Vai lá, deixa teu like, teu comentário, posta a tua dúvida, que na medida do possível nós vamos respondendo, beleza, Humberto? Mato Grosso do Sul, tamo junto. Tamo aí, Karen, abraço, Karen, obrigado pelo elogio. Germânia, um abraço pra você, Germânia. Thompson, Roger, beleza, Roger? Valeu pelo elogio, tamo junto. Qual o estado, galera? Posta aí o estado pra gente ir se comunicando, beleza? Enquanto isso, enquanto a galera entra, eu vou aqui comentar um pouco do nosso foco, tá? Pra quem não me conhece, sou o professor Aires Barros, sou professor daqui da Casa de Leis Extravagantes, focado principalmente nas carreiras policiais, sou agente penitenciário do estado do Ceará, aprovado no último concurso de 2011 no segundo lugar, aprovado também no concurso da Polícia Civil do estado do Ceará, cuja banca foi no VUNESP no ano de 2014, tá? E aí nós aqui do Curso Agora Eu Passo também temos promoções para você que vai fazer o concurso da PC do estado do Ceará. O governador Camilo Santana já anunciou, reiterou, confirmou, ratificou diversas vezes que vai fazer concurso, tá? E eu vou estar contigo na matéria de leis extravagantes e na matéria de conhecimentos específicos, que trata do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Ceará, bem como do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará e da lei da CGD, tá? Controladoria Geral, beleza? Reiterando aqui os nossos alôs pra galera. Mário Eduardo aqui, presente, né? Felipe, presente. Ismael, Samuel, a galera aí do Monte Castelo, Fortaleza, será um abraço pra vocês, beleza? Professor, sem mais delongas, vamos ao que interessa? Bora! Lei de tortura. Temos basicamente aí 1 hora com esse evento, 1 hora, e aí meu objetivo aqui é ser o mais didático possível, o mais objetivo possível no que diz respeito a informações. Quando eu, por exemplo, gravei, né? Está aí na plataforma do Curso Agora Eu Passo. Lei de tortura, eu gravei em 4 blocos, bem destrinchado, bem minucioso, bem detalhado. Para quê? Para maximizar, potencializar teus estudos e tua aprovação. Aqui não, 1 hora eu vou ser mais objetivo possível, serve como uma revisão. Para você que nunca viu, vai servir de conceitos iniciais. Para você que já viu, serve como uma revisão. Beleza? Bora lá. Lei de tortura, professor Aires Barros. Quem quiser me seguir na rede social, é só colocar, ó, um @, tá? Aires Barros lá no Instagram. Beleza? Seguindo, vamos lá. Professor, lei de tortura. Lei de tortura, lei 9455 de 97. Cara, vamos lá. Lei de tortura. Lei de tortura. Lei 9455 de 97. Como todas as leis, né?
nos comentários das mesmas, nós iniciamos pelo quê? Pela Constituição Federal. Se você observar lá na tua Constituição Federal, o artigo 5º, inciso romano 43, ele traz o seguinte texto. Presta atenção, monitor. Atenção. Começou aqui, lei de tortura, vai anotando os tópicos pra gente, ó, disponibilizar um material bacana pra galera, tá? Artigo 5º, inciso romano 43. O que ele diz? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os considerados hediondos. Ou seja, o que trouxe o artigo 5º? Trouxe um mandado constitucional de criminalização. Que foi que trouxe o artigo 5º, professor? Ele mandou criminalizar a prática da tortura. Se o legislador afirmar que a lei de tortura foi introduzida através de um mandado expresso constitucional de criminalização, tá certo. Porque ele mandou que a lei vai considerar. Ou seja, trata de uma obrigatoriedade. A lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Ou seja, que é cura. Ele é um crime inafiançável e insuscetível. Troca, não cabe. Troca, não cabe. Não cabe. Graça ou anistia. Ó, não cabe graça ou anistia. Não cabe graça ou anistia. Pessoal, aqui é um resumão, tá? Professor, o que é graça ou anistia? Graça, anistia e indulto são formas de indulgência, formas de perdão, formas de renúncia do poder estatal. O Estado deixa de aplicar determinada sanção através da graça ou anistia, e eu tenho aqui, ó, barra, indulto. Jurisprudência do STF. Qual a situação, professor? A lei, aliás, na Constituição Federal, ela não trouxe expressamente a expressão indulto. E aí que a doutrina veio discutir. Peraí, se a CF não trouxe expressamente o indulto, qual é a conclusão? Que quando a lei dos crimes hediondos, por exemplo, trouxe a vedação ao indulto, ela descumpriu, extrapolou um mandado constitucional. Tá errado. O STF decidiu que nos crimes de tortura também é vedado o indulto. O STF decidiu que nos crimes de tortura também é vedado o indulto. Resumindo, o que foi que ocorreu? Pra cá. O que foi que ocorreu? Eu tenho uma Constituição de 88, eu tenho a lei de tortura e eu tenho uma lei dos crimes hediondos. CF, vedação, graça e anistia. Lei de tortura, vedação, graça e anistia. Lei dos crimes hediondos, graça, anistia e indulto. Só que você sabe que a lei dos crimes hediondos traz regras gerais, traz regras aplicadas à lei de tortura, traz regras aplicadas aos tráficos ilícitos de entorpecentes. Por quê? Porque são crimes equiparados. Daí que quando a lei dos crimes hediondos trouxe o indulto, a doutrina começou a divergir. Opa!
extrapolou o mandado constitucional. Tá errado, tá não, tá certo. Por quê? Quer que entendeu o STF? Presta atenção. CF, graça, anistia. Tortura, graça e anistia. Lei de disciplina de ônibus, graça, anistia e indulto. Quer que entendeu o STF? Que é constitucional a vedação ao indulto na lei dos crimes hediondos. E essa vedação aplica-se à lei de tortura. Por quê? Porque o indulto e a graça estão dentro do mesmo contexto. A graça é o indulto individual. Deu para entender? A graça é o indulto individual. E o indulto tem caráter de generalidades. Aplica-se a todos. Tá? A graça é o indulto individual e o indulto é o coletivo. Para sua prova. Não cabe indulto ao crime de tortura. Beleza? Graça, anistia e indulto. Não cabe indulto ao crime de tortura. Saímos aqui do mandado constitucional de criminalização, falamos que o crime é inafiançável e insuscetível, ou seja, não cabe graça ou anistia, e implicitamente o indulto, de acordo conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Professor, me dá um parâmetro rápido, objetivo, uma comparação da lei dos crimes de tortura, aliás, da lei de tortura praticado no âmbito internacional para o âmbito nacional. Rapidamente. Olha só como eu vou ser objetivo. Isso aqui, pessoal, eu te convido a assistir nos cursos online. Agora eu passo, porque lá é mais calmo. Eu dou exemplos mais didáticos, né? Exemplos mais diretos, né? Aqui eu preciso ser mais objetivo, mas que isso não foge, não retira a qualidade da aula. Por quê? Vamos lá. Lei de tortura. Lei de tortura praticada no âmbito internacional. No âmbito internacional e no âmbito nacional. No âmbito internacional, o crime de tortura é crime próprio e imprescritível. Imprescritível. Já no âmbito nacional, o crime de tortura pode ser praticado tanto por agente público como não. Ou seja, ele pode ser próprio ou comum. A doutrina majoritária diz que ele é amplamente abrangente, né? Comum. De forma abrangente, comum. E ele é prescritível. Ele é prescritível. De forma bem objetiva. Professor, onde é que tem isso? Tratados internacionais. Pacto de São José da Costa Rica. Estatuto de Roma. Aqui no âmbito internacional, tá? O Estatuto de Roma, por exemplo, artigo 29, salvo engano, não lembro, tá? Salvo engano, ele diz que a tortura é um crime contra a humanidade e, como tal, é imprescritível. Agora, para a nossa legislação interna, no direito brasileiro, no ordenamento jurídico nacional, não. Isso aqui, ó, é o que prevalece e é o que você leva para a sua prova. Que a tortura é prescritível e pode ser praticado tanto por agente público como não. Beleza? Contexto da CF e o contexto internacional. O que é que eu vou fazer agora? Analisar o artigo 1º da lei de tortura. Artigo 1º da lei de tortura. Bora lá, bora lá. Cadê a galera? Cadê a galera? Deixa eu perguntar aqui como é que tá os seguidores. Vamos lá, pessoal. Tá rápida a aula, tá bacana.
Deixa teu feedback aí pra gente ir se adequando ao teu perfil, tá? Lembrando que aqui é uma revisão, tá? A gente parte do pressuposto que você já tem uma noção da matéria e aqui vamos apenas dar uma informação, dar um plus aí, dar um up no teu estudo, no teu conhecimento, tá? Vamos só verificar aqui a galera do YouTube. Olha aí, estamos bem, né, cara? Para uma sexta-feira 13, né, Juan? Tamo bem, tamo bem. Juan ali, nosso monitor, fica se dividindo ali entre anotar aqui as informações mais relevantes da aula e estudar, né? Temos aí o Diego também, juntamente com o seu parceiro Juan, que dá nos auxiliando aqui nesse evento ao vivo, tá? Sexta-feira 13 com lei de tortura, beleza? Alguns aqui falam que tá um pouco rápido, outros falam que tá ótimo, ou seja, depende de como está o seu ritmo de estudo. Mas, para agradar a todos, vou dar uma respirada, vou dar, reduzir aí os passos da caminhada, mas sem perder a qualidade da aula. Vamos lá! Lei de tortura, artigo 1º. O artigo 1º, basicamente, no inciso 1, ele traz o seguinte texto, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Aqui, ó, achei, ó. Ele fala: constitui crime de tortura. Diz, portanto, constitui crime de tortura. Aí eu tenho no inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Fazer melhor? Cara, eu adoro lousa, porque eu gosto dos esqueminhas, ó. Professor, faz um esqueminha pra mim? Faço, na hora. Artigo 1º. Artigo 1º, inciso 1, tá? Professor, faça um esqueminha daqueles, da época do AGPEM. Ó, tá bom, tá de bem? Filé? Vou baixar isso aqui um pouquinho. Constitui crime de tortura, é o caput, tá? Constitui crime de tortura, 1. Constranger alguém. Eu tenho, portanto, ó, o núcleo do tipo. Núcleo do tipo, cara, ser mais objetivo, tá só o verbo mesmo, eu vou explicando melhor, né? Até porque nosso tempo é pouco. Constranger alguém. Temos o núcleo do tipo, que é o verbo constranger. Professor, o que é constranger? Constranger é reduzir a capacidade de alguém para fazer, aliás, para obrigá-la que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa. Portanto, eu tenho o verbo constranger, que é o núcleo do tipo, constranger alguém. E aí que eu tenho os meios, eu tenho os meios. Eu tenho os meios, que ele pode ser violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça. Violência, obviamente, é a violência física. Exemplo. Você não, é foda, né, cara? Você, né? Sujeito A pega sujeito B, A pega sujeito B para torturar e usa da violência. Exemplo, pega um alicate e vai cortando a cabeça dos dedos dele. Olha que legal. Alicate. Ou, por exemplo, pega um cigarro e coloca dentro do ouvido. Violência. Ou, por exemplo, professor, pega uma pince, para uma é tortura, viu? Eu não costumo fazer isso, mas tem amigos que fazem, é a tortura. Os caras tiram sobrancelha na pince. Meu amigo, aquilo dói pra caralho, velho. Véi, isso dói, meu amigo. Inventei tirar uma vez, nunca mais dói, fica vermelho, é horrível, coça. Eu pego o Prestol Barbazão, aquele amarelo, né? Probac, o nome é Probac, é? O nome é não, é? Hã? Bique, né? Aquele biquezão que você tem uma lâmina. Caveira, pô, caveira. E raspa aqui no meio, ó. Traco. Pronto, o resto fica por isso mesmo. Meu amigo, admiro você que faça você na pince, viu? Porque dói, meu amigo. É igual tirar, viu, Diego? É igual tirar os pelos das pernas com
Como é que é no negócio lá? Cera. Meu amigo, nunca fiz, mas só em ver eu já choro. Imagina aí alguém que não é acostumado a ter seus pelos, né, do corpo aí, retirados na cera. Pega o cara, estica a perna e traca na cera. Meu amigo, é uma dor infernal. Violência, tá? Violência, choques. Tudo isso violência. Professor, e a grave ameaça? A grave ameaça é o prometimento de um mal injusto e grave. Grave ameaça deve ser a promessa, olha que legal, cara, promessa de um mal injusto e grave. E ainda acrescento, tá? Aqui o estudo é dinamizado, verossímil. Verossímil. O que é verossímil? É aquilo que é possível de acontecer. Exemplo, olha, se você não fizer isso, vou pegar o seu filho que está aqui comigo e vou matá-lo. Promessa de um mal injusto e grave e possível de acontecer. Esse mal prometido deve ser possível. Não adianta, por exemplo, eu prometer, olha, se você não fizer isso, vou pegar seu filho e colocar no sol. Peraí, meu irmão, como é que tu vai pegar um filho e colocar no sol? Não tem lógica, tá? Meios, violência ou grave ameaça. Deve ter um resultado. Olha, cara, que legal. Isso aqui, da violência ou grave ameaça, disso aqui, tá? Deve resultar sofrimento físico ou mental. Isso aqui é de suma importância. Sofrimento físico ou mental. Dessa violência ou grave ameaça deve resultar um sofrimento físico ou mental. É importante. Sabe por quê? Porque se não resultar, não há que se falar em tortura, tá? Não há que se falar em tortura. Há, obviamente, um outro crime, tá? Mas não tortura. E aí que eu tenho constranger alguém, meios, violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E o bizu feroz. Sabe o que é o bizu feroz? Que o inciso 1, ele obrigatoriamente deve ter um fim específico. Deve ter um fim específico. Anote. A ausência desse fim, anote. A ausência desse fim específico não configura tortura. Resumindo, falei do contexto, falei do mandado constitucional de criminalização. Olha que já vimos aí em 20 minutos de aula, tá? Falei do mandado constitucional de criminalização. Falei da vedação da graça, anistia, indulto e fiança. Falei que o indulto não está expressamente na CF. Falei que o STF entendeu que dentro da Constituição Federal, dentro do termo graça, está implicitamente o indulto, porque a graça é o indulto individual e o indulto se reveste de caráter coletivo. Comentei isso. Fiz um parâmetro da lei dos crimes hediondos, lei de tortura e CF. Falei que na lei dos crimes hediondos tem expressamente o indulto. Falei que parte da doutrina chegou a dizer que aquele acréscimo do indulto era inconstitucional, porque o legislador teria extrapolado os mandatos. Está errado. Está errado porque o STF entendeu que não. Beleza? Falei do contexto nacional, do contexto internacional. Fiz ali um breve parâmetro. No contexto internacional, o crime é próprio, só podendo ser praticado por agente público. O crime é imprescritível, porque de acordo com o Tratado de Roma, artigo 29, ele é crime contra a humanidade. Falei também do contexto internacional, que é o que você vai levar para a sua prova, em se tratando de lei de tortura, tá? Falei que ele é prescritivo, ele prescreve e pode ser praticado tanto por agente público como por qualquer pessoa. Sabe o que é legal, Diego? Isso aqui é informação.
aleatória. Aleatória não, formação que possivelmente a banca não vai cobrar no seu concurso aí, nível médio ou superior. Elas cobram basicamente em curso de delegado, promotor, juiz, mas só que eu acho engraçado isso. A lei de tortura, digo, viu, Juan? A lei de tortura, ela é a única brasileira, é a única no Brasil que ela trata o crime de tortura como crime comum. Todas as leis internacionais, todas elas tratam o crime de tortura como crime próprio. Mas aqui no Brasil, obviamente, em virtude lá da ditadura militar, onde se praticou muitas torturas, né? Não entro no mérito, só estou comentando um fato que foi praticado. Em virtude daquilo, a CF de 88 disse que a tortura pode ser praticado, aliás, a lei de tortura, né? Disse que pode ser praticado tanto por agente público como pessoa comum. Daí a doutrina, especificamente Rogério Sanches Cunha, um promotor lá de São Paulo, grande doutrinador da atualidade, ele disse que, em virtude disso, o crime de tortura é chamado de crime jabuticaba no Brasil. Delito jabuticaba, crime jabuticaba. Sabe por quê? Porque o crime de tortura praticado por qualquer pessoa, ou seja, comum, só existe no Brasil. E a jabuticaba, aquela frutazinha, né, pretinha, também só existe no Brasil. Isso aí a galera, né, falando as coisas aí, a gente traz para aula só pra gente dar uma acrescentada no material, tá? Fica aí o registro crime jabuticaba no Brasil, tortura, por quê? Porque é o único país do mundo em que a tortura é praticada por qualquer pessoa e é crime comum. Bora aqui pra tela conversar com a galera, cadê a galera? Pessoal, só lembrando, promoção tá ainda? Promoção, tá? Tá rolando ainda a promoção, R$ 89,90 o curso Agora Eu Passo, tá? R$ 89,90, aulas de altíssima qualidade. Professor Lucas Neto, um monstro, né? Que dá aí direito constitucional, administrativo. Grandes professores como o Ítalo Trigueiro, o Newton. Temos o Valmir de português, né? Enfim, uma galera boa, meu irmão. Uma galera boa, curso de qualidade. Sempre procurando melhorar, potencializar o teu estudo, tá? Galera, tá dando pra entender aí, tá tranquilo. Tá tranquilo, o ritmo aqui é caveira mesmo, irmão. É a carreira policial, negócio de mimimi, de falar uma coisinha. Você tem que acompanhar o ritmo, porque a galera que estuda pra carreira policial, velho, é sangue no olho. Galera, senta a bunda na cadeira até ficar quadrada. Passa ali o dia inteiro. Se você não entrar no ritmo, se você não entrar nesse barco, né? Você fica pra trás. Meu irmão, é informação mesmo. É aula dinâmica, tudo isso para a gente, né, dinamizar a aula e acrescentar algumas informações a mais ao estudo. É porque, convenhamos, né, Diego? Eu chegar aqui e dizer o que todo mundo já diz em qualquer aula, não tem lógica não. Aqui a gente faz um pouco diferente, beleza? Vamos lá. Professor, fim específico. O que é que você quer dizer com isso? Bora para cá. Bora para cá. Ó. Eu tenho uma linha A, eu tenho uma linha B e eu tenho uma linha C. A linha A, ela vai dizer, né? Constitui crime de tortura. 1. Constranger alguém. Constranger. Com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Deve causar sofrimento físico ou mental. Com o fim de... Item A. Item A. Obter declaração. Obter. Olha só. Declaração. Confissão. Ou informação da vítima. Vítima ou de terceira pessoa. Ó, deve existir a finalidade específica. Faltou a finalidade específica, não configura crime de tortura. Declaração, confissão ou informação da vítima ou de terceira pessoa.
declaração, confissão ou informação da vítima ou de terceira pessoa. Ah, outra observação. Esqueci, tá? Aqui, ó, inciso 1, sujeito ativo comum, tá? Sujeito ativo comum, praticado por qualquer pessoa. Portanto, o item A pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Logicamente, né, pessoal? Se você analisar o caso concreto, cada um desses aqui, eles podem ser praticados também por agente público. Exemplo. Imagina que um policial, por exemplo, prende um suspeito e aí durante aquele interrogatório, aquela conversa ali preliminar, ainda na fase de inquérito, ele conversa com ele e pergunta, cara, foi você que matou? Ele disse que foi eu que matei mesmo, ela me traiu, né? Ela me traiu, ela me traiu, e aí eu decidi matá-la, né? Decidi matá-la porque eu não estava conseguindo conviver com aquele rancor. Covarde. Enfim, matou a mulher. Só que ele escondeu o corpo. Os policiais estão à procura do corpo. Daí que eles passam a torturar aquela pessoa, aquele sujeito. Eles passam a torturar, por exemplo, por meio da violência, causando sofrimento físico, com o fim de obter uma informação. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Pega o cara, coloca uma bacia, um balde d'água ali, começa ali com breves afogamentos. Cadê o corpo? Ele não fala. Pega um saco, põe na cabeça dele, com o objetivo de ele obter informação. Tá aí o crime de tortura pelo inciso A. Bizu feroz. Bizu feroz. Aqui, ó, a declaração com informação não precisa, observação, tá? Bizu feroz. Não precisa ser de natureza criminal. Não precisa ser de natureza criminal. Pode ser comercial, pode ser amorosa. Amorosa? É. Imagina, por exemplo, Juan, tu é casado, Juan? Tu é casado? Solteiraço, né? Graças a Deus. Só curtindo aí o Juan ali. Pessoal, ao final do evento, trazer o Juan aqui, viu, Juan? Quem quiser aí trocar um WhatsApp com o Juan, o Instagram dele, viu? Quer vir, Juan, agora? Pra galera ver daqui a pouco, né? Juan aqui solteiraço, né? Viu, galera? Meninas, contenham-se, tenha calma, tenha calma. Juan tá ali. Ele vai vir agora, Juan? Depois, né? Enfim. Ai, meu Deus do céu. Sim, vamos lá. Imagina que o Juan, pessoal, o monitor aqui da casa, casado, seja casado. Só aqui, diga, história que é legal, ó. Imagina que o Juan... Vem cá, Juan, vem cá, galera. Meninas, esse aqui é o Juan, tá? Nosso monitor aqui, que tá ajudando aqui nesse evento maravilhoso, sexta-feira 13. Bisu! Qual é o teu Instagram, Juan? Qual é? Teu Instagram? Juan Souza _ Juan Souza _ o quê? Só isso mesmo. Só isso mesmo, beleza? Quem tiver interessado no Juan, vai lá, cola no Juan que é sucesso, viu, Juan? Valeu mesmo. Ó, vamos lá. Imagina que o Juan, monitor da casa aqui, tenha namorada, seja casado, e aí que ele vai dormir, né? Toma uma cervejinha, domingo, pós-churrasco, foi dormir, só que ele esqueceu o celular desbloqueado. Hein, Juan? Imagina aí. Aí a mulher foi lá nas conversas do WhatsApp, não achou nada, ficou com raiva, não achou nada, porque mulher é assim, viu? Mulher é assim, ela pega o celular do cara no intuito de procurar alguma coisa. Se não acha, fica com raiva. Cadê? Tu apagou, olha, né meninas? Né? Apagou, seu safado, né? Não é assim não. E aí que o Juan deixou o celular lá, ela pegou, não achou nada. Aí foi dormir, deitou, ficou com raiva, não sei o quê, mas estava lá desbloqueado. Só que, às 4 da manhã, Juan, aparece uma mensagem, boa noite, amor. Aí manda aquele famoso nudes. Só que a mulher não mandou
a foto do rosto, tá? Mandou aquela fotozinha sensual, né? Que chamam de nudes, não sei por quê. Uma foto sensual, só que não manda. Aparece o rosto e não tá salvo. Aí ela fica com raiva. Pega o Juan, algema o Juan na cama, algema do lado, amarra o Juan e começa a torturar o Juan. Juan, quem é essa vagabunda? Aí o Juan, não sei, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso. Começa a torturar o Juan, pra quê? Pra obter, uma informação ou uma confissão. É possível? É. Não necessariamente, pessoal, de natureza criminal. Pode ser comercial, amorosa, passional, qualquer coisa, tá? Mas eu quero dizer, tire da ideia de que só pode ser de natureza criminal. Tá errado. Tá errado. Beleza? Portanto, item B. O item B diz, com o fim de praticar, provocar. Ação ou omissão de natureza criminosa. De natureza criminosa. Criminosa. Caiu na sua prova que constitui crime de tortura praticar violência ou grave ameaça com o fim de obter informação, com o fim de provocar ação ou omissão de natureza contravencional, tá errado. Criminosa. Professor, me dá um exemplo? Dou. Exemplo. Imagina só. Que vídeo? Chalosa aí, tá bonitinha. Imagina só que o sujeito A. Isso aqui é boa, viu? Se o sujeito A. Eu vou botar aqui depois eu apago. Ó, imagina só que o sujeito A tortura o sujeito B para que B venha matar C. O A tortura o B para que o B mate C. Nesse caso, há um crime de tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou seja, um crime de homicídio. Nesse caso, o sujeito A vai responder pelo crime de tortura, com base na lei de tortura, artigo 1º, inciso 1A, linha B, e vai responder pelo resultado, morte, como autor imediato, tá? Código Penal, artigo 121, como autor imediato. Professor, e o B? O B não responde por nada. Vai ter excluída ali a sua culpabilidade. Um dos requisitos, um dos pressupostos do crime, né? Que é composto de fato típico, ilícito e culpável, tá? Como você bem sabe, com as aulas de direito penal, ministradas aqui pelo nosso mestre Emerson Castelo Branco. Um abraço, Emerson, sou seu fã declarado, tá? E aí um dos pressupostos do crime é que o crime seja um fato típico, ilícito e culpável. A ausência de algum deles não configura crime. E cada pressuposto desse tem elementos, tá? Culpabilidade, por exemplo, tem elementos como a imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nesse caso, faltou o elemento culpabilidade, especificamente exigibilidade de conduta diversa. Portanto, o B estará isento de pena. Isento de pena, beleza? Bacana, amigo. Isso aqui caindo em prova, viu? Lembra aqui do Manguinha. Pessoal, para quem não sabe, eu sou agente penitenciário do Ceará e lá no meu ambiente de trabalho, né, a galera chama de mangabeira, né? E aí que os mais íntimos costumam chamar de quê, Diego? Os mais íntimos? Manguinha. Vamos lá. Provocação e omissão de natureza criminosa, tá? E o item C, professor? O item C fala em razão
de discriminação racial ou religiosa. Bizu feroz. O rol aqui, ó, é taxativo. Taxativo. Não inclui sexual, opção sexual, não inclui social, não inclui nada. Só racial ou religiosa, tá? Quer dizer, professor, que se eu, exemplo, né? Olha, se o sujeito A, homofóbico, sai à noite à procura de homossexuais e, em razão disso, começa a torturar, ele não pratica crime de tortura? Verdade, não pratica. Não pratica crime de tortura, tá? Não pratica. Racial ou religiosa somente. Sabe o que é mais legal, Diego? Viu, Juan? Sabe o que é mais legal? Que aqui eu coloquei, ó. Esse esqueminha tá bacana, né, velho? Ó, constranger meios e com o fim de observação. É um crime formal. Professor, crime formal, o que é isso? Lembrando, tá? Que o crime pode ser material, formal, de mera conduta. O crime material, o artigo, né? Que é o preceito primário, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, eu tenho, por exemplo, aqui no artigo preceito primário, e quando temos lá a pena, né? Temos o preceito secundário. E aí que quando o artigo traz uma conduta e um resultado, e esse resultado é necessário para a consumação do crime, temos o crime material. Crime material, consumação mais resultado, no preceito primário, e o resultado é necessário para a consumação do crime. Crime formal, o preceito primário traz a conduta e o resultado, no entanto, não é necessário alcançar, para cá, não é necessário alcançar o resultado para que o crime se consuma. Diferente do crime de mera conduta, onde o preceito primário traz apenas uma conduta. Com a prática da conduta, o crime se consumou. Exemplo, tráfico de drogas. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Com o simples porte, o crime se consuma. E aqui nós temos, ó, um crime formal. Como eu já falei para você, não é necessário, Diego, viu, Diego? Não é necessário ele obter informação ou que o agente venha provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Se ele praticou, se ele constrangeu com os meios violência ou grave ameaça, com esse fim, o crime está consumado. Quer dizer, professor, que no seu exemplo do Juan, safado, traindo a esposa, a namorada, foi dormir bêbado, né, Juan? Dormir bêbado, que a esposa lá pegou um nudes, né? Nudes, né? Só chama, né? Nudes, né? Nudes, é. Porque eu sei o que é isso não, só escuto o pessoal falar, ó, nudes. Mandaram nudes ali pro nosso monitor Juan, e aí que a esposa, né, a namorada, pegou e ele não disse, não, sou inocente, e ela torturou, e ela pegou um isqueiro, começou a queimar os mamilos dele, aí, imagina, Juan, os mamilos. Pegou ali um isqueiro, começou a queimar os mamilos, né? Pegou a língua dele, começou a colocar agulha. Mulheres, não façam isso, tá? São só exemplos, tá? Pegou ali cigarro, começou a queimar o bumbumzinho dele. Ó, apesar de ela ter feito isso, meio violência, causa sofrimento físico e mental, ou mental, na verdade, com um fim específico, se ela não conseguir alcançar o fim específico, o crime está consumado. O crime está consumado. Duas observações que você vai anotar no seu caderno. Bota aí, ó, bizu feroz. Bizu feroz. Não é necessário alcançar o fim específico para que o crime venha a se consumar. Por quê? Porque é crime formal. Segunda observação. A ausência do fim específico não configura crime de tortura. A ausência do fim específico não configura crime de tortura. Beleza? Seguindo, viu?
Seguindo, cadê a galera? Galera tá aí em massa, meu, tô gostando, viu? Sexta-feira 13, tortura, compartilha com os amigos, não esquece, tá? Tem um número aqui embaixo, tem Diego, né? Número? Tem. Número aqui embaixo, ó, número aqui embaixo, 0800, temos números locais, para você entrar em contato com nossa central de venda, R$ 89,90, meu amigo. É só de deixar de comer um caranguejo no final de semana, né? Sabe aquela cervejinha? Esquece, só um pouquinho, tá? R$ 89,90. Compra nosso curso, adquire nosso curso, que garanto para você que as aulas são de altíssima qualidade, beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Bloco 1, deixa eu ver o que nós temos aqui. Comentei coisa pra caramba, meu irmão. Professor, beleza, deixa eu ver, F5, conforme me ensinaram. Volta, deixa eu ver. Vamos lá. Comentei. Ó. Comentar contigo o inciso 2, bem rapidinho, que temos de mais importante lá no inciso 2. Lá no inciso 2, artigo 1º, cadê? Aqui. Adoro lousa, cara, eu adoro lousa, adoro escrever na lousa. Artigo 1º, inciso 2. Lá tem, ó. Cadê? Ó. Cadê? Poxa, espera só um minutinho, tá? Aqui, achei. Temos lá. Aí tem lá, né? Artigo 1º. Constitui crime de tortura, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Professor, aquele esqueminha bacana, na hora. Eu tenho aqui a chamada tortura castigo. Eu tenho a chamada tortura castigo. Tortura castigo, ela é um crime bipróprio. Olha que informação bacana, cara. É um crime bipróprio. Por quê? Porque, olha só, o texto diz submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, você deve ter a guarda, poder ou autoridade. Ou seja, exige a qualidade de um sujeito ativo. Exige a qualidade especial do sujeito ativo. Ora, se eu vou submeter alguém que está sob minha guarda, aquela pessoa também está em uma qualidade especial. Está sob a guarda, poder ou autoridade de alguém. Portanto, é um crime bipróprio porque exige tanto uma qualidade especial do sujeito ativo como do sujeito passivo. Pessoal, ó, eu gosto muito, na boa, sério, eu gosto muito de receber feedback da galera. Por quê? Porque a gente vai se adaptando aos alunos, tá? De acordo aqui com o seu perfil, você pode mandar um feedback aí pra gente aqui, tanto no Instagram, né? Aliás, tanto no YouTube, como no Facebook, falar se tá gostando desses eventos que nós aqui do Curso Agora Eu Passo estamos promovendo gratuitamente para você, como uma forma de ajudar você a conseguir o tão almejado cargo público. Vai lá no meu Instagram e diz, dá teu feedback. Professor, tá muito rápido, tá muito devagar, as informações estão excelentes, as informações estão além do necessário, reduz aí um pouco o nível da aula, e aí conforme teu feedback, até porque, salvo engano, né, Diego? Vamos fazer esse evento aqui semanalmente, tá? Pelo menos aí uma vez na semana estou com vocês aqui com a parte de leis extravagantes. Estão chegando aí novos professores na casa, que eles vão te ajudar em outras matérias, tá? Mas o meu foco aqui é leis extravagantes. Portanto, deixa teu feedback, deixa tua mensagem aí na caixa de e-mail do curso Agora Eu Passo, manda para nossa coordenadora, manda para a coordenação, para os monitores, dá o teu like, diz que tá gostando, diz do que não tá gostando, porque tudo isso é válido, né, Diego? Tudo isso é válido pra gente se adaptar a vocês, porque a intenção de fazer um evento ao vivo como esse é a interação com o aluno, sentir o aluno, né? Sentir como está a nossa interação. Portanto, deixe seu feedback, pode ser na minha rede social, no Instagram, @airesbarros, pode ser aqui do curso
Agoropasso, @curso Agoropasso. Pode ser aqui também no YouTube, deixa teu feedback que é importante, tá? Crime bipróprio, qualidade especial tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo, tá? Sujeito ativo como sujeito passivo. Elemento subjetivo, professor, dolo. Dolo. A verdade, pessoal, todo crime de tortura é praticado da forma dolosa. Não há crime de tortura na modalidade culposa. Não há, tá? Não há. Dolo, aí eu tenho... Deixa eu botar aqui, cara, ficou legal não. Se eu botei uma chavezinha que é pra puxar, então, né? Puxa pra cá, né, Diego? Ó, dolo, aí eu tenho finalidade, a mesma coisa, tá? Causando sofrimento físico ou mental. Aliás, por meio de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou sofrimento mental. Sofrimento físico ou mental. Grifa o intenso. Sabe por quê? Porque aqui, ó, é a grande diferença da tortura para os maus tratos. Tortura para os maus tratos. A grande diferença da tortura para os maus tratos está aqui, ó, na intensidade do sofrimento. Na intensidade do sofrimento. Dessa forma, a ausência da palavra intensa, né? A ausência do intenso aqui, ela desconfigura o crime de tortura, tá? E aí, professor, nesse caso, eu tenho também dolo específico? Tenho. Nesse caso, também tem dolo específico. Específico. De modo que a ausência do dolo específico não configura crime de tortura. Qual é o dolo específico? Está no texto da lei, meu caro. Olha aí o texto da lei, ó. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá aí a análise do artigo 1º, inciso 2, tá? Artigo 1º, inciso 2. Vamos lá, seguindo, né, meu irmão? Analisar aqui um outro dispositivo. Vamos lá para o artigo 1º, parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º, eu gosto muito dele, porque a banca adora também. Tudo que a banca gosta, eu gosto. Tudo que a banca gosta, eu gosto. O artigo 1º, né? Só aqui o negócio, só um minutinho. Só um minuto. 2. Preciso 1. Ah, tá. Vamos lá. Artigo 1º. Não, vou pro artigo 2º, que é melhor. Artigo 1º, parágrafo 2º, tá? Artigo 1º, parágrafo 2º. Cai muito em prova, cara. Que eu tenho o que aqui? A tortura omissiva. Eu tenho a tortura omissiva. Tortura omissiva. Também chamada de tortura imprópria. Tortura imprópria, tortura atípica ou tortura anômala. Anômala, tortura imprópria e tortura atípica. Portanto, temos aqui, ó, sinônimos, tá? Diz o artigo 1º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz: aquele que,
se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de apurá-las, evitá-las ou apurá-las, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos. Informações. Eu tenho, portanto, uma tortura omissiva. O crime de tortura, nesse crime de tortura, ele aplica-se a quem tem o dever jurídico de apurar ou evitar. Ora, se eu tenho um dever jurídico de apurar ou evitar, eu posso dizer que esse crime é próprio. Posso dizer que é um crime próprio. Tem o dever jurídico de evitar ou apurar. E aí, informação de grande valia para a sua prova. Professor, qual é a pena? Preciso? Precisa. Infelizmente, nesse caso precisa. Porque aqui a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Detenção de 1 a 4 anos. Nos outros crimes, pessoal, nos outros crimes de tortura, só ver aqui rapidinho, nos outros crimes de tortura, a pena é de 2 a 8 anos. Confirma pra mim, confirma, monitor, pra mim, gentileza? É isso mesmo? É isso mesmo? Pronto. Nos outros crimes, tá, pessoal? Só para confirmar, não essa informação errada. Nos outros crimes, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. O que é que a banca sempre vem cobrando de ti? Incorre na mesma pena do torturador aquele que se omite em face dessas condutas. Está errado. Sabe por quê? Porque a pena do torturador, 2 a 4 anos. Daquele que se omitiu, detenção de 1 a 4. Professor, me dá um exemplo? Dou. Imagina, infelizmente, né, tem que falar de policiais. Não é aí falando mal dos policiais, mas é o exemplo mais didático que a gente tem, né? E é como geralmente a banca cobra, né? Porque carreira policial, ela traz o exemplo, tem o contexto, tá? Não vem mimimi pra cá não, tá? E aí que? Imagina um delegado de polícia, imagina que os policiais abordam um suspeito na rua, que ele possivelmente foi quem praticou aquele crime. Possivelmente. E aí que eles passam a torturar aquele sujeito, a fim de que ele comece, tá? A fim de que ele confesse a prática do crime. Só que ele não confessa. E aí que os policiais liberam, fica por isso mesmo. Posteriormente, chega o delegado de polícia, que quem tem o dever de apurar ou de evitar, e soube, né, da tortura, e nada faz. Ele se omite em face das condutas. Nesse caso, quando ele soube e se omitiu, ele agiu com dolo, só que a pena dele é de detenção de 1 a 4 anos, sendo que a dos torturadores, né, iniciais, pena de reclusão de 2 a 8 anos. E aí que a banca, cara, sempre cobra isso, afirmando que a pena do torturador é igual à daquele que se omite. Está errado. É diferente. É pena mais branda, mais leve, mais suave. Professor, qual é o bizu feroz disso aqui? Bizu feroz. Crime de tortura do artigo 1º. Analisar, tá? Artigo 1º, inciso 1 e inciso 2. Inciso 1 e inciso 2. Acho que o 3 também. Deixa eu ver aqui. E o parágrafo 1º é isso mesmo. Inciso 1 e parágrafo 1º é crime equiparado a hediondo. Já a tortura
omissiva. Artigo 1º. Parágrafo 2º. Não é equiparado a hediondo. Bizu feroz. Não é equiparado a hediondo, beleza? Tortura, portanto, artigo 1º, parágrafo 1º, equiparado a hediondo. E aqui, ó, não é equiparado a hediondo. Se aqui é equiparado a hediondo, não cabe indulto, graça ou anistia e é inafiançável. Aqui não, pessoal. Aqui cabe indulto, cabe graça, cabe anistia e cabe fiança. Bizu. Bom, tortura não é crime hediondo, é crime equiparado a hediondo. E para finalizar esse nosso evento, não se aplica a causa de aumento de pena do artigo, lá do parágrafo 3º, né? Causa de aumento de pena, é isso? Causa de aumento de pena, é isso mesmo. Parágrafo 4º, inciso 1, tá? Do artigo 1º. Parágrafo 4º, inciso 1. Quando praticado por agente público, tá, pessoal? Não se aplica. Por quê? Porque configuraria um verdadeiro bis in idem. Ou seja, a dupla punição pelo mesmo fato. Nesse caso, a causa de aumento de pena, que é de 1/6 a 1/3, 1/6 a 1/3, não se aplica ao crime de tortura. Não se aplica a tortura omissiva, melhor dizendo. A tortura omissiva. Beleza, galera? É isso aí, uma aula bacana. Reforço, estamos aqui no online, tá? Estamos no online. Adquira nossos cursos, apenas R$ 89,90. Detalhe, essa aula aqui, galera, eu dou, aliás, a aula de tortura eu dou em 4 aulas. Bem bacana, detalhe por detalhe, para você responder qualquer questão de concurso, inclusive aquelas que nem caíram ainda. Já, ó, prevendo, tá? Porque chega uma hora, né, Diego? Chega uma hora que a banca não tem mais o que cobrar, não. Tanto repetir, ela começa a inovar. Beleza? Para finalizar, vamos resolver algumas questões que já está aqui no nosso PPT. 8 questõezinhas, certo ou errado, para a gente finalizar com chave de ouro. Beleza? Vamos lá. Ó, 1. Tá aqui já, né? Conforme previsão constitucional, o crime de tortura é imprescritível? Tá errado. 2. Conforme previsão constitucional, o crime de tortura é inafiançável? Correto, tá? Tá correto. Deixa eu ver aqui. Borrachinha, apagar isso aqui, vai ficar bonitinho. Beleza. Correto. O crime de tortura não é delito hediondo. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Correto, viu? Bota aí. Olha. O crime de tortura não é crime hediondo, é delito equiparado. No entanto, todavia, as consequências são as mesmas, tá? As consequências são as mesmas. Na lousa, 4. O crime, apesar de o crime de tortura ser equiparado a hediondo, ele é insuscetível de graça ou anistia. Correto. Tá? Correto. Deixa aqui bonitinho. Correto. Olha que legal, cara, isso aqui, ó. Gostei, ó. Marca texto, né? Correto, olha aí. Bonito. 5. O crime de tortura é prescritível? Correto. Imprescritível, pessoal, de acordo com o entendimento, de acordo com a Constituição Federal, é o crime de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Somente esses 2 crimes são imprescritíveis, tá? 6.
conforme entendimento doutrinário, o crime de tortura, tá, é de máximo potencial ofensivo, verdade, tá? Verdade. De acordo com o STF, o crime de tortura, tráfico, terrorismo e os delitos definidos como hediondos são crimes de máximo potencial ofensivo. Que são isso? São aqueles previstos na Constituição Federal de 88, onde o legislador, através de um mandado constitucional de criminalização, mandou punir de forma mais severa. 7. De acordo com o entendimento do STJ, a tortura realizada por meio psicológico deixa vestígios, sendo indispensável a realização por exame pericial. Tá errado, tá, pessoal? Tá errado. Tortura psicológica não deixa vestígios. É um crime transeunte. Anote. Crime transeunte é aquele que não deixa vestígios. Transeunte não deixa vestígios. Você lembra de transitar. Transitar. Transeunte, transitar, não deixa vestígios. Como não deixa vestígios, é dispensável aí o exame pericial, podendo ser suprido por testemunhas, por exemplo, tá? Portanto, tá errado. E a 8, de acordo com o entendimento do STJ, é necessária a existência do sofrimento físico e mental simultaneamente. Tá errado também, professor. Sabe por quê? Porque pode ser ou um ou outro, beleza? Só para dar aqui os últimos alô, Diego, pra galera do YouTube, né? Últimos alôs aqui. Um abraço aí pra galera que acompanhou nossa live desde as 11 da manhã, nessa sexta-feira 13, tá? Feliz demais com a presença de vocês. Não esquece, deixa o feedback, deixa o comentário, curte, compartilha, divulga aí nosso trabalho, porque é um trabalho bacana. A gente sempre dá o nosso melhor aqui para vocês, para que a gente, né, para que você possa conseguir a tão sonhada aprovação no teu concurso público, tá? Um abraço para a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, galera de Cascavel, não é isso? Galera do interior de Quixadá, sempre presente. Professor Lucas Neto, um abraço para você. Juazeiro, na Bahia, presente. São Paulo, já falei, São Paulo. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, a galera aí do Mato Grosso do Sul, da PM, repito, fiz uma live segunda-feira, referente aí o raio-x do edital, tá? Confere lá, tá bacana, tá bacana. Galera aí, quem mais, da onde mais, cadê? Maracanaú, Caucaia, alô Caucaia. Caucaia, é de Caucaia? É Juan, não é? Maracanaú, pronto. Maracanaú tá aqui pra gente ser, Maracanaú. Beleza, galera, é isso, tá? Feliz demais, deixa teu feedback, deixa lá o comentário no meu Instagram, manda uma mensagem pra galera aqui do online, pra galera das vendas, né, pro e-mail do curso Agora Eu Passo, pra gente, né, receber esse feedback e ir ajustando nossos eventos, nossas lives, beleza? Valeu!